Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa Escola de Formação Permanente São João 23, aqui em nossa reitoria de São Miguel, na cidade de Arco Verde, Diocese de Pesqueira, estado de Pernambuco. Sou o Padre Edson Rodrigues, reitor desta reitoria, e nós estamos iniciando a aula de número 20 hoje sobre o Catecismo da Igreja Católica. Importante para nós e muito importante será acompanhar esta aula, procurando ver então qual o objetivo desta aula para a gente poder chegar à compreensão dos conteúdos que nos vão nos ajudar a entender os próximos conteúdos. É fundamental que a gente possa entrar no contexto desta aula. Eu quero abraçar a você que está conosco desde já, só me situar aqui no meu Facebook, para a gente poder ir já dando as boas-vindas a quem está chegando em nossa aula aqui, nossa reitoria. Vamos rezar então para poder começar a aula, abraçando a todos vocês que estão conosco em qualquer lugar, seja aqui na Diocese, fora da Diocese, em qualquer espaço que esteja conosco, seja pelo Facebook ou pelo YouTube. Vamos pedir a bênção de Deus, a luz do Espírito de Deus, para que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São João 23, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para começar a nossa aula, vamos fazer aquilo que eu vou fazer aqui agora. Eu vou compartilhar esta aula no meu Facebook. Aí logo embaixo você tem a possibilidade de compartilhar. E aí você compartilha esta aula no seu Facebook, que mais gente vai poder participar com a gente então. Eu estou acabando de publicar no meu Facebook um compartilhamento desta aula, para que outras pessoas também que participam, que estão no meu Face, possam acompanhar este momento. A aula de hoje, ela é importantíssima. Por quê? Nós estamos estudando o artigo 4º do Catecismo, a partir do ponto 571, que é quando professa que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A aula de hoje, eu quis fazê-la, não propriamente tomando o catecismo em si, mas eu preciso trazer para todos uma aula sobre a Palestina no tempo de Jesus. Se a gente entender a Palestina no tempo de Jesus, como era organizada a sociedade, as estruturas políticas, econômicas, sociais, vai ficar muito mais fácil para a gente entender também os evangelhos e as tramas políticas que fizeram com que Jesus fosse levado à morte. Então, o tema desta aula de hoje é exatamente este: a Palestina no tempo de Jesus. Vamos tentar ser o mais prático possível, o mais claro possível, para que todo mundo possa entender. E se você tiver dúvida, vá mandando sua dúvida por aqui, né? Eu quero saudar, deixa eu saudar logo quem está com a gente. Seu Caetano está com a gente, Graça Oliveira, Graça Costa está com a gente, Wilma Carla, Socorro dos Santos, quem mais está com a gente aqui? Hipólito Arruda, Maria Freitas, a minha irmã, Cida Pinheiro, Angelita Belarmino. Estamos juntos então. Coloque aqui no Facebook o seu alô, onde você está, para a gente poder ir registrando ao longo da aula as frequências de quem está conosco, né, participando desta aula de hoje, tão importante para a compreensão do que vem pela frente em termos de catecismo da Igreja Católica. Vamos só lembrar uma coisa, vamos começar lembrando uma coisa. A gente tratou na aula passada, porque essa parte do catecismo se divide em 3 pontos: Jesus e a lei,
Jesus e o templo, Jesus e a fé do povo de Israel, a fé do povo do seu tempo. Então nós estamos trabalhando nessas três dimensões. E a gente começou, na semana passada, a gente começou vendo o mapa da Palestina, a divisão dos principais lugares da Palestina. Você vai poder contemplar aí na sua tela o mapa da Palestina, hoje de modo mais claro, talvez mais concreto, para a gente poder se identificar. E você vai perceber no mapa da Palestina que existem várias regiões, como Traconite, Decápole, a Pérea, a Idumeia. Mas a gente destacou três regiões na semana passada, dentro do mapa da Palestina, que são a Galileia, a Judéia e a Samaria. Lembra que a gente falou das três coisas no mapa? Naquele mapa que a gente mostrou para você, a gente destacou três regiões. Eu vou aproveitar aqui, vou colocar primeiro o meu mapa, enquanto a gente providencia para você o mais direto. Está aí na tela já para você, então. Está aí na tela. Eu vou trazer esse mapa que está aí na tela. Observe bem o que está na tela agora. É o mapa que está com as regiões da Palestina, as principais regiões, que são a Galileia, a Samaria, a Judéia. Você ainda vai observar a Traconítide, a Decápole, a Pérea e a Idumeia. Agora, eu peguei este mapa e separei aqui, venha comigo aqui agora, e separei para você ver onde é que estão as três regiões mais importantes. Volte aqui comigo para a gente poder ter uma ideia de como vai ficar essa divisão do mapa, como é que ficam essas regiões do tempo de Jesus. Então você tem exatamente este mapa aqui. Vamos voltar aqui na nossa mesa para a gente poder ilustrar para você onde é que ficam as três regiões separadas. Eu não sei se dá para você enxergar aqui o mapa, mas eu vou colocar mais perto para você. Eu tracei aqui com uma linha azul para você ver. Acho que não sei se está claro para você aí, mas eu tracei aqui com uma linha azul onde é que fica a Galileia, onde é que fica a Judéia e onde fica a Samaria. Vou chegar mais perto ainda para você ver. Veja. A gente falou isso na semana passada, que na parte de cima ficava a Galileia, onde tem a cidade de Nazaré. Está marcado aí com um ponto vermelho, talvez não dê para ver, não sei se dá para chegar mais perto. No meio, você tem a Samaria, a região dos samaritanos. E embaixo você tem a Judéia, com as duas cidades que vai nos interessar aqui, que são Belém, onde nasceu Jesus, e Jerusalém, onde era a capital da Judéia. Então veja, esse mapa aqui mostra as três regiões. Fica claro para a gente então que a Palestina, tendo ela várias regiões distintas, você tem as três principais. Em cima, Galileia. No meio, Samaria. Embaixo, Judéia. Quem nasceu aqui embaixo é judeu. Quem nasceu aqui no meio é samaritano. Quem nasceu lá em cima é galileu. Ou quem habita essas regiões, tem esses gentílicos. Partindo disso, nós vamos entender o seguinte: a Palestina toda a Palestina, ela tinha uma área de mais ou menos 20 mil quilômetros quadrados. Isso dá mais ou menos 420 vezes menor do que o Brasil. Era um lugar relativamente pequeno comparado ao nosso continental país. Tinha um comprimento de 240 quilômetros e tinha uma largura de 85 quilômetros. Então, era cerca de 420 vezes menor do que o Brasil. E tinha essas regiões que a gente já citou para você agora. A Judéia, que tem a capital Jerusalém, ela tinha, na época, a média de 25 mil habitantes e nas festas chegavam até 180 mil habitantes. Então eram lugares que a gente diz, mas olhando para o Brasil, que tem 210 milhões, a gente diz, mas é tão pouca gente. De fato, se a gente for comparar os tamanhos, a gente não tem como comparar um país como o nosso com a região do tempo de Jesus. Mas para você se situar na ideia, a população era esta. Em média 25 mil,
chegando a 180 mil nas festas que o povo ia lá, que tinha que ir para Páscoa, tinha que ir para as grandes festas, a peregrinação era muito grande. Agora, nós vamos partir, vimos assim a geografia, essa geografia é exatamente essa primeira parte da nossa aula é vendo um pouco a geografia do local. É importante que a gente conheça essa geografia. Se você tiver na mente essa geografia que a gente está dispondo aqui, de saber onde fica a Galileia, saber onde fica a Judéia, saber onde fica a Samaria, fica mais fácil entender uma série de passagens do Evangelho, como é que Jesus lidava com esse povo. Agora, nós passamos para o segundo ponto, que é a sociedade no tempo de Jesus. A sociedade no tempo de Jesus. Como era organizada a sociedade? Toda sociedade tem a sua estrutura, a sua organização. Nas mãos de quem estava o poder na época de Jesus, na sociedade que Jesus estava vivendo? Do Império Romano. Então, o Império Romano comandava tudo no aspecto econômico, no aspecto jurídico, no aspecto religioso, no aspecto cultural. Era o Império Romano que dominava toda a realidade da sociedade do tempo de Jesus. Nós tínhamos então a Judéia e a Samaria, que eram comandadas por procuradores romanos. Então era o poder romano que mandava em tudo. Jerusalém, como capital da Judéia, tinha um poder político interno confiado a um homem que tinha o título de sumo sacerdote, certo? Este homem tinha, o sumo sacerdote, ele tinha um grupo de 71 homens, formados por anciãos, sacerdotes, escribas, doutores da lei. Esses 71 homens compunham o Sinédrio. O Sinédrio é aquele grupo de homens que auxiliavam o sumo sacerdote. Quando você lê a Paixão de Cristo, você entende então que Jesus foi levado aos tribunais depois de uma conspiração no Sinédrio. Ou seja, o Sinédrio se reuniu e o que a gente vai fazer com esse rapaz da Galileia que está por aí dizendo que é rei dos judeus? Era uma afronta ao poder da época. Dizer que era rei dos judeus, naturalmente você estava insultando o governo vigente, como que querendo tomar o lugar. E a preocupação deles era, e se ele tomar o lugar? E se o povo se revoltar contra nós? E se o povo se levantar contra a gente, ficando ao lado dele? Então é melhor eliminá-lo. Vamos tirar de linha, porque vai que esse rapaz inventa aí uma coisa aqui. Olhe que a briga de poder, a briga pelo poder não é de hoje. A gente ainda hoje contempla nas esferas municipais, estaduais, federais, a briga pelo poder. A gente contempla isso ainda hoje. Agora há pouco saímos de uma dessa. Mas não é de hoje. Vem de muito antes, muito antes. Jesus fez uma revolução sem armas, pelo amor. Isso mexia muito com as autoridades que não estavam preocupadas com amor, estavam preocupadas com leis. Então a gente tem a estrutura da sociedade do tempo de Jesus, era marcada por essas realidades, né? Do ponto de vista político, então, quem mandava era o Império Romano. Em Jerusalém, na capital, tinha o sumo sacerdote, o chefe, que era auxiliado pelo Sinédrio, os 71 homens que auxiliavam o sumo sacerdote. Do ponto de vista da economia, como é que era a questão de dinheiro, como é que girava isso no tempo de Jesus? Bom, uma coisa eram os impostos. Tinha que se pagar imposto. E se pagava imposto, às vezes, até do cominho, na base do dízimo, como se dizia. Se pagava imposto de tudo. Lembra da passagem de é justo ou não pagar imposto a César? Pois bem, se pagava impostos na época. Também havia o comércio de artigos religiosos. As pessoas vendiam especiarias, vendiam material artesanal, muita coisa era vendida dessa forma. E dentro do templo havia os chamados tesouros do templo, os dízimos, as ofertas, as primícias. E o templo era um local de adoração e de exploração do povo pobre.
Por isso que Jesus entrou no templo e viu aquela bagunça lá dentro. Vende isso, vende aquilo, troca isso, troca aquilo. Jesus se revoltou e, com um chicote, expulsou os vendilhões do templo. Você entende agora que a economia girava dentro do templo? Lá dentro se vendia muita coisa. E aqui para nós, deixa eu dizer para você uma coisa muito séria. Pode não ser no tempo que era lá, mas a gente precisa acabar com essa mania de vender as coisas da igreja. De tudo na igreja ser vendido. A gente precisa acabar com essa mania. Porque se parece um pouco com aquele povo lá do tempo de Jesus. É uma vela que é vendida, é não sei o que é vendida, é uma medalha que é vendida, é isso que é vendido. Vende-se tudo. A gente precisa acabar com isso. Porque nós temos o dízimo, a experiência do dízimo, para manter uma comunidade. Enfraquece muito a experiência do dízimo numa igreja que vende tudo. Enfraquece muito a experiência do dízimo. A gente precisa acabar com essa história. A gente está na 6ª jornada do dízimo essa semana na nossa Diocese de Pesqueira, e um dos aspectos a ser tratado é exatamente isto. No Templo de Jerusalém, que era local de adoração, mas também se fazia a exploração do povo pobre lá dentro. Quem era rico comprava seu carneiro, seu cordeiro para oferecer a imolação. Quem era pobre comprava uma pomba, que era vendido também mais barato. Isso vem, olha, faz tempo que vem isso aí. Essa questão de vender coisas dentro da igreja, estar vendendo as coisas dentro da igreja, faz tempo que tem isso aí. E você vê que a estrutura, então, econômica do tempo de Jesus, na sociedade do tempo de Jesus, girava em torno dos impostos, então, do comércio de artigos religiosos e dos tesouros do templo. Eram estas as fontes de renda da economia do tempo de Jesus. Dentro disso, do lado mais pobre, a principal fonte de riqueza ou de economia do tempo de Jesus era a agricultura. Isso no lado mais de cima, porque a Galileia era o lado mais pobre da Palestina. A Judéia era o lado mais abastado. Os pobres, os agricultores, os artesãos, os carpinteiros, as profissões menores, elas ficavam praticamente na parte de cima. Quando Jesus foi morar na Galileia, ele conviveu com esse povo todinho. E a fonte principal de renda, então, era a agricultura, a partir do trigo, da cevada, das oliveiras, das vinhas, etc. Tudo era produzido e a agricultura era uma fonte de renda, era a primeira fonte de renda. Depois vinha a pecuária, que aí se cuidava de ovinos, se cuidava de cabras, consumo, sacrifício. Era outra fonte de renda também, que era no tempo de Jesus. Depois, a pesca. No mar Mediterrâneo, no Lago de Genezaré, tinha a pesca também, viviam os pescadores também dessas fontes. A indústria do artesanato, muitas especiarias, tapetes e muita coisa era confeccionada, e o comércio, que era controlado pelo Império Romano a partir dos impostos. Então você tem essas fontes de renda: agricultura, você tem a pesca, você tem os produtos cultivados na agricultura, a pecuária, você tem a indústria, o artesanato. São as fontes de renda que nós temos no contexto da sociedade do tempo de Jesus. Agora vamos falar das classes sociais. Como eram as classes sociais no tempo de Jesus? Quem era quem? No tempo de Jesus havia, vamos elencar 5 classes sociais. A primeira, vamos elencar aqui, eram os ricos. Quem eram esses ricos? Eram uma aristocracia leiga e sacerdotal, uma casta seleta de pessoas que tinham benesses, que eram abastadas, formavam a categoria social, certo? A primeira era os ricos. Depois vinham os remediados, aqueles que hoje corresponderiam à classe média. Não são ricos, mas também não são pobres, vivem ali com um certo conforto, um certo bem-estar, viviam ali, mas eram classificados como remediados. Depois vêm os pobres, depois vêm os escravos e depois vêm os miseráveis.
Essas 5 categorias faziam parte da sociedade do tempo de Jesus. Ricos, né? Ricos, os remediados, os pobres, os escravos e os miseráveis. Na categoria dos escravos, nós tínhamos os servos, que eram os judeus, e os escravos pagãos. Que aí era toda uma confusão que era gerada em cima disso. Quando Jesus foi morar na Galileia, ele teve contato com todo esse povo. Então esse povo miserável, por exemplo, a última categoria, era praticamente o povo que era excluído da sociedade. Basta dizer que como é que chama? Os leprosos, quando tinham problemas de pele, que caía a pele, que caía os dedos às vezes, eles eram tirados do meio do povo e tinha um lugar afastado da cidade, que se chamava diáspora, era o lugar onde eles ficavam. Bota para lá que não tem como viver com a gente não, tem doença contagiosa, mais do que isso. Além de ser doente dessa forma, é porque é pecador demais, porque a concepção do judeu era essa, quanto mais pecado tem, ou, em contrapartida, quanto mais doença tem, mais pecado teve. Se nascesse cego, pior ainda. Quem pecou? Alguém perguntou a Jesus uma vez. Quem foi que pecou, Senhor, para que esse homem nascesse cego? Foi o pai dele ou a mãe? Né? E Jesus vai responder isso aí no Evangelho. Mas veja, é toda uma sociedade estruturada em cima dessas 5 categorias. A pergunta que a gente pode fazer é: por que Jesus não ficou morando cá embaixo, na Judéia, em Jerusalém? Tem respostas para isso ao longo de nossas aulas. Por que Jesus foi morar em Galileia, lá em cima? Em Nazaré. O Evangelho de São Marcos vai ter uma passagem que vai dizer: mas de Nazaré vai sair alguma coisa que preste. Quando alguém se espanta com Jesus, com suas... de Nazaré vai sair alguma coisa que preste, não é possível. Então veja, essas categorias marcam a sociedade do tempo de Jesus. Ricos, remediados, pobres, escravos e miseráveis. Com quem Jesus se relacionou? Com todos. Jesus foi capaz de ir à casa de um rico e foi capaz de acolher um miserável, um pobre, junto dele. Eis a diferença que o povo começou a perceber a diferença, porque Jesus não fazia discriminação de pessoas. Ele tanto ia à mesa do rico lá, como atendia o pobre cá. Os ricos só atendiam os ricos. Jesus atende a todos. Isso foi incomodando, porque este homem come com os pecadores. Este homem acolhe os pecadores. Que homem é esse? Ele não está vendo que os pecadores estão afastados de Deus? Por que ele se mistura com esse povo? Percebe? Você está entendendo o contexto do Evangelho? O peso que tem a atitude de Jesus em relação aos mais pobres era uma resposta silenciosa a um poder que se baseava numa lei, e a lei dizia que era assim, acabou. Não leva em conta o ser humano, leva em conta a lei. A lei é importante. O resto, esse é o segundo ponto do catecismo da Igreja Católica, que é a lei do primeiro, né? O segundo é o templo. O primeiro, a lei tinha que ser cumprida. Não importa se vai morrer, se não vai morrer, deixa morrer, mas a lei tinha que ser cumprida. Jesus disse: não, você não deixa um boi, um animal seu morrer. Por que o ser humano vai morrer por causa da lei? Não. Isso foi batendo de frente, foi criando um embate com aquelas autoridades que a gente citou no começo. Gente que queria o poder a todo custo. E ai de quem desafiasse esse poder. Ai de quem ousasse questionar. E Jesus questionou. Perguntou aos fariseus: você vai deixar um animal seu morrer porque é dia de sábado? Jesus chegou a perguntar isso a eles. Porque Jesus tinha curado um homem dia de sábado. E eles criticaram. Porque como é que você faz isso? Hoje é sábado, a gente tem que guardar o sábado. Você vai deixar um animal seu morrer dia de sábado? Aqui está quem é maior que o sábado. Veja que lindo, né? Uma coragem de Jesus de bater de frente com autoridades. O cristianismo é feito de astúcia, de ousadia, não só de fé. É por isso que eu digo, eu costumo sempre dizer e digo a todos, que para a gente ser cristão hoje, não basta ter fé, tem que ter coragem, porque tem que bater de frente com muita coisa. Tem que bater de frente com muita coisa. Olhe que para ser cristão hoje tem que ter coragem.
basta adorar Jesus no Santíssimo Sacramento e dizer que tem fé e virar os olhos. Tem que ter coragem para segui-lo. Se não tiver, não adianta, porque vai ter que bater de frente com muita coisa que o mundo faz contrário. Faz contrário. Antes de passar para o próximo ponto, deixa só eu saudar quem está com a gente aqui ainda, que foi que registrou sua presença aqui. Angelita Bellarmino está com a gente, Aldécia Tenório também, Severina Batista Barros está com a gente, Edivânia, Jerusa Galindo, Elisângela Albuquerque, lá em Serra do Vento, não é? Serra do Vento. Coloquem aí de onde vocês são, fica mais fácil para a gente saber. Coloque o nome não, basta colocar no comentário a sua cidade, o seu estado, você está, para a gente saber quem está com a gente. Maria de Lourdes Padilha está com a gente também, enfim, vá colocando aí a sua cidade e o seu estado, se você está fora de Pernambuco, onde é que você está, para a gente poder ir também se situando e vendo aqui os comentários de vocês. Bom, agora nós vamos passar para uma parte muito importante na nossa aula de hoje, que é a questão do estudo sobre os grupos políticos. Vamos entender agora como é que funcionava isso, porque é a partir daqui que a gente vai entender os grupos políticos do tempo de Jesus. Entendendo isso, a gente vai entender uma série de passagens bíblicas do Evangelho, dos embates de Jesus com autoridades, para a gente poder entender por que Jesus disse aquilo, por que Jesus fez daquele jeito. Por exemplo, por que Jesus se abaixou no chão, se abaixou para escrever no chão, quando na cena da mulher adúltera? Por quê? Deixa eu só marcar aqui a presença de Angelita Bellarmino, lá de Isabelê, queridos irmãos, lá da Diocese de Campina Grande, obrigado, lá na Paraíba, pessoal de Isabelê. Meu querido Tiago e Elisângela Cardoso, lá de Votuporanga, meus filhos lá de São Paulo, né? O Tiago, inclusive, ele esteve aqui há 20 anos atrás, no dia da minha ordenação. Eu vou falar sobre isso depois, porque de hoje a 8 eu completo 20 anos de padre. E há 20 anos passados o Tiago estava aqui com a gente, assistindo a nossa ordenação aqui em Arco Verde. Ele e o Jonas Toshi estavam com a gente aqui. A Cida lá dos bancários também está com a gente. Jocely, ou Joyce, como a gente conhece aqui, também está com a gente. Enfim, vamos falar sobre os grupos políticos então agora. Olha, são 5 grupos, vamos devagar para a gente poder entender melhor, para você entender como é que vai funcionar isto, né? Como é que Jesus se relacionou com essas categorias, porque agora a gente vai falar de grupo político, e aí você já sabe como é que é a coisa. Tem uma série de situações que a gente precisa entender. Vamos por ordem. O primeiro grupo que a gente vai tratar é sobre os fariseus. Na ordem do estudo dos grupos, a gente vai tratar sobre os fariseus. E aí, quem eram esses homens? É uma categoria antiga, vem lá do século II, antes de Cristo, já era um grupo formado, que depois foi se estendendo. E os fariseus eram aqueles homens letrados, senhores da lei, usavam anéis nos dedos, roupas elegantes, trajavam-se muito bem, na sua cintura tinha as faixas da cintura e na testa com trechos da escritura, e era um grupo assim muito visto pelo povo, marcado muito pelo legalismo, marcado muito pela hipocrisia também, por que não dizer, marcado muito pela aparência. Era um grupo da sociedade do tempo de Jesus, um grupo político, marcado muito pela hipocrisia e pela aparência. Eles, assim, davam muito valor à tradição, à lei, às escrituras sagradas. O cumprimento da lei tinha que ser muito ao pé da letra, tinha que ser muito cumprido pelos outros, por eles nem sempre. No meio dos fariseus havia escribas. Os escribas eram aqueles que cuidavam da lei, né? Então esse grupo de fariseus, por muitas vezes Jesus se bateu muito com eles. Era um grupo muito assim, radical, que vivia muito das aparências e da hipocrisia. Porém, alguns deles
a gente vai encontrar isso nos evangelhos, sobretudo no evangelho de João, a gente vai encontrar que esses grupos, no grupo dos fariseus, alguns deles deram até apoio a Jesus. A gente vai encontrar lá no evangelho de São João, algum ou outro dando um apoio a Jesus, outros que se tornaram cristãos e outros que foram advertidos por Jesus num bocado de coisa. Povo, algumas vezes Jesus chegou a chamar esses homens de hipócritas. Olhe a coragem de Jesus diante de uma autoridade, de um grupo político da época, famoso, rico, poderoso. Jesus olha para eles e diz: vocês são hipócritas. Vocês conseguem ver a trave do olho do outro e não vê um cisco no olho de vocês. Quem não tiver pecado, joga a pedra, a primeira pedra dessa mulher. Jesus chegou a bater de frente com os fariseus. Era uma categoria muito assim, vista pelo povo, porque eles se destacavam, porque tinham poder. E as pessoas temiam, de certo modo, os fariseus. Eles eram homens assim que se impunham pela riqueza e pelo poder, mas viviam mergulhados na aparência e na hipocrisia. Era a primeira categoria, eram os fariseus. Esses homens que viviam à espreita e muito incomodados com a presença de Jesus, altamente incomodados com a presença de Jesus. Porque Jesus, que não tinha as roupas que ele tinha, que não usava as roupas que eles usavam, que não tinha a postura imponente dos fariseus, tinha uma coisa que eles não tinham: sabedoria. Mais do que sabedoria, tinha poder. Mais do que poder, tinha amor no coração. E o amor de Jesus derrubava qualquer lei. Eles ficavam embaraçados quando ouviam Jesus, porque eles vinham com a lei, com o peito estufado com a lei. E Jesus vinha com a sua mansidão, mas ao mesmo tempo com a sua firmeza para dizer: vocês estão errados. Quando você lê, por exemplo, os sete ais, os ais de Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, são os ais que Jesus vai dizer para eles: vocês estão errados. A lei manda fazer isso, mas não desse jeito. Porque lei não foi feita para escravizar ninguém. E a lei que os fariseus pregavam era uma lei que escravizava as pessoas. Então essa primeira categoria de fariseus, eles eram muito assim, meticulosos, muita picuinha de lei, muita coisa tem que ser assim. Se for ler a Torá, a lei do Antigo Testamento aqui, no Pentateuco, você vai encontrar aqui a lei dizendo até como é que lava os pratos e os copos e as vasilhas. Tudo era muito detalhado, tinha que ser vivido e cumprido ao pé da letra. Então é claro que aquela categoria analfabeta que não conhece a lei estava subjugada ao poder intelectual desse povo. Os fariseus eram homens que se impunham pela sua intelectualidade. Olhem para mim, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Por isso é que é chamado de fariseu. Uma pessoa hipócrita, uma pessoa falsa, uma pessoa que vive de aparência. Essa é a primeira categoria que está ligada, que é classificada nas 5 categorias políticas do tempo de Jesus. Aí a gente passa para outra categoria, que são os saduceus, que eram muito ligados aos fariseus. Era um grupo político, né, que vivia, esse era da bandalheira, do materialismo, do mundanismo, do secularismo. Era um grupo assim, da banda, como chama? A gente chama de banda voô. Era um grupo muito ligado à questão do templo, estava muito preso à questão do templo, né? Eram homens ricos, a maioria eram homens ricos, muito ricos, e não acreditavam na existência dos anjos. Os saduceus, eles compunham a maioria daqueles 71 homens do Sinédrio. Não tem as nossas câmaras de vereadores hoje, né, que tem seus conchavos, seus ajeitados para cá e para lá, para aprovar a norma de prefeito ou não, isso e aquilo. A mesma coisa o Sinédrio fazia.
Os saduceus tinham aquele grupo que pertencia ao Sinédrio, e ali eles tramavam muita coisa. E Jesus fez calar a boca dos saduceus, uma vez, o Evangelho vai dizer isso. Jesus calou a boca deles quando trataram da questão da ressurreição dos mortos. É uma trama grande que existe nessa história. Então, os saduceus eram homens que eram, assim, dados ao mundanismo, dados ao secularismo, muito materialistas, muito ricos. Então, na sociedade do tempo de Jesus, certamente era um grupo muito respeitado pelo poder econômico que tinha. Os fariseus pelo poder intelectual. Os saduceus pelo poder econômico. Se impunham porque tinham dinheiro. Você pode imaginar o que foi um rapaz sair da Galileia, região desprezada. Um rapaz sair de uma família, carpinteiro, filho de uma dona de casa e de um homem carpinteiro, morando num buraquinho desse tamanho que é Nazaré da Galileia. Esse rapaz sai dali e vem desafiar essas potências aqui. Só podia chegar aqui. Só podia chegar aqui. Na aula passada eu disse a vocês que a gente tem duas formas de ver a cruz de Jesus. Primeiro, como sacrifício redentor que nos levou, que nos trouxe a salvação. Ele se ofereceu por nós livremente, se deu por nós para a nossa salvação. Isso é fato. Ponto fechado. Mas tem a segunda forma de ver a cruz. Ele foi levado por causa de um poder político, de uma trama política. Este homem, ele saiu de Nazaré da Galileia, daquela simplicidade de Nazaré, da simplicidade de Nazaré, e foi desafiar poderes. Pode imaginar o peso dos evangelhos? É fascinante quando a gente lê os evangelhos e vê Jesus na sua docilidade, na sua misericórdia, na sua ternura, mas com muita firmeza, defendendo os mais fracos diante desses homens hipócritas e sem amor para dar. Eu quero saudar aqui Rony, meu querido Rony, que está conosco também, saudar o irmão Rodrigo Galdino, lá de Santa Cruz do Capibaribe. Um abraço, meu querido irmão Rodrigo com a gente, participando com a gente desta aula. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos vocês todos. Eu continuo falando. Estamos estudando aqui hoje a conjuntura social, política e econômica do tempo de Jesus para poder entender a dimensão do catecismo no artigo 4º que diz: padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto e crucificado e sepultado. Nós estamos falando sobre a segunda categoria, que é a categoria dos saduceus. Então eram muito ligados aos fariseus. Era uma corja aí muito, vamos dizer assim, muito aparente, muito pessoal que vivia muito de esbanjar a autoridade no mundo. Bom, aí a gente vai agora para a terceira categoria, que são os zelotas ou os zelotes. Tem duas formas de chamar esse nome. Os zelotes, então. Os zelotes, quem era este grupo de zelotes? Bom, a gente vai... É um grupo que era contrário, tinha uma certa resistência, uma certa oposição aos fariseus. Aí você diz, então eles eram bonzinhos. Se eles eram contrários aos fariseus, os zelotes, então eles eram bonzinhos. Não pense isto. Não imagine isso dessa forma. Eles não imaginem dessa forma. Eles eram o terror dos soldados romanos. Por quê? Porque eles acreditavam que a submissão a Roma fosse uma traição a Deus. Se submeter ao poder de Roma, lembra que era o Império Romano? Se submeter ao poder do Império Romano era trair Deus. Então eles eram violentos, eles tinham revolta, eles tinham rebelião. Eles tinham um senso de promover a discórdia e, ao mesmo tempo, a violência no meio das pessoas. Então não eram porque eram contrários aos fariseus, que era gente de paz, são bonzinhos. Não, os zelotes, inclusive nos zelotes nós tivemos ali dentro, nós tivemos Barrabás, por exemplo, era um zelota. Simão, que depois se converteu, era um zelota. Era um grupo violento, um grupo que causava dificuldade, trazia dificuldade à sociedade.
Os zelotes eram um grupo que era marcado por isso, marcado pela violência, pela revolta, marcado pela rebelião, trazia na sua ideologia esse princípio. Era mais uma categoria que Jesus tinha que se bater de frente. Você percebe que até agora, nenhuma das três categorias, nem fariseus, nem saduceus, nem zelotes, eu não falei em momento nenhum que algum deles tinha um princípio de misericórdia para com as pessoas. Está na cara que o projeto desses homens, nesses grupos políticos, era absolutamente avesso ao projeto do reino de Deus. Não podia dar em outra coisa, senão aqui. Não podia terminar em outra coisa, senão aqui. Jesus podia ter aberto mão do reino. Não, peraí, de fato eu estou errado, vocês mandam, Não. Vamos até o fim. Como diz o texto, obediente até a morte e morte numa cruz. Aí eu vou deixar uma pergunta aqui para você, já ir pensando por aí, se a morte de Jesus foi uma doação dele ou foi um assassinato? É uma pergunta intrigante esta. É coisa para a gente pensar, para ir mastigando para as próximas aulas. A morte de Jesus foi uma entrega ou foi um assassinato? Ou foi as duas coisas? Eu não vou responder isso agora, eu vou deixar para você ir matutando, como a gente diz, mexendo no juízo, para tentar entender se a morte de Jesus foi uma entrega dele mesmo, ou foi um assassinato, ou foi as duas coisas. Vamos começar a pensar nessa história, então. Bom, nós passamos três categorias. Passamos os fariseus, os saduceus e os zelotas. Agora a gente vai ver uma quarta categoria, que são os essênios. Essas categorias a gente escuta falar muito nos evangelhos. Naquele tempo falou Jesus para os fariseus, disse Jesus aos saduceus. Os essênios, quem eram os essênios? Aí nós vamos ter um grupo assim, fechado, né, de cara fechado. Eles rejeitavam a ressurreição dos mortos, viviam muito de uma espiritualidade, do misticismo, de uma ascese, de uma mortificação, etc. Era um grupo que achava que a vida na cidade era uma vida mundana, por isso eles viviam isolados e saíam da cidade, se isolavam em lugares desertos e fora faziam suas reflexões e seus retiros, não se casavam. Era um grupo mais místico, viviam vestidos de branco, tomavam banhos de purificação, de vez em quando, tomavam esses banhos, chamados banhos de purificação, enfim. Era um grupo voltado para o misticismo. Mas isso tinha alguma coisa que não batia com o projeto do reino de Deus trazido por Jesus. Por quê? Porque é um tipo de espiritualidade ou um pouco de misticismo desencarnado. Ainda hoje, há muitos grupos, também na Igreja Católica, que querem viver meio como essênios, assim. Os essênios faziam isso. Vou adorar Jesus. Pronto, acabou-se. Nada mais. Como se o mundo não existisse. Você lembra de uma música do Regis Danese, que chama-se Faz um Milagre em Mim, que é aquela música que todo mundo conhece por título como Zaqueu. Lembra da música? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Aí vem o erro da música, vem aqui agora. Quero amar somente a ti. O mandamento não é para amar somente a Deus. A Deus acima de tudo, mas também ao próximo. Na Igreja Católica tem uma música também que diz assim, amar somente a ti, Senhor. Não. O mandamento não é amar somente a Deus. É amar a Deus acima de tudo, mas ao próximo como a si mesmo. Há muita gente querendo fazer hoje da religião e da sua igreja, do seu movimento, do seu grupo, querendo fazer um pouco do que faziam os essênios. Se fechavam
E aqui estão os santos que rezam e ali estão os pecadores que não rezam. Isso é perigosíssimo. Aquilo que o Padre Zezinho vai dizer numa canção chamada Eu Me Sinto Irmão, ele vai dizer assim: quem falou que crê, mas se diz mais santo e mais escolhido, se pintou demais e esqueceu das cores do puro amor. Religião não é misticismo apenas. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino. A gente viu muita gente que reza. Vou ser bem claro agora, bem sincero, bem direto com vocês. A gente viu nesses dias de política muita gente que reza dando testemunho errado, dizendo que a sua oração não valeu para nada, não serve para nada. Aqui nessa cidade a gente viu muita gente de igreja, de grupo de oração, dividido e intrigado dos outros por causa de político, que hoje não se falam mais. A gente viu gente de grupo de oração, a gente viu gente de pastoral, viu gente de igreja intrigado dentro de casa com a família por causa do candidato A ou B. Não é religião, não é brinquedo. A gente viu nessa cidade atitudes absolutamente desrespeitosas para com seres humanos, em comemorações de vitórias, etc, etc. A gente viu. Então, religião não é levantar a mão para o céu, virar os olhos e vamos adorar Jesus. Eu vi muita gente que adora Jesus aqui nessa cidade, domingo passado, desmanchando tudo que acredita. Essa semana todinha foi uma semana de desaforos, de isso, daquilo outro, em desrespeito. Todo o direito de comemorar vitórias, todos têm em todas as cidades, em todos os lugares. Mas o desrespeito ao ser humano, ninguém tem direito. Entende que os essênios faziam muito isso, era fechadinho o seu lugar, rezadinho, mãozinha juntinha, tudo certinho. Mas a religião parava aí. É a quarta categoria que a gente está vendo desse povo que tinha uma espiritualidade tão mística e tão isolada que o outro não interessa. E eu costumo sempre dizer que se a vida do outro, no bom sentido, não me interessar, a minha fé vai mal. Tem alguma coisa errada com ela. Se a minha fé for só para mim, para eu olhar para mim, eu e meu Deus, meu Jesus, meu e meu, quando Jesus diz, o Pai é nosso. Pai nosso. Jesus não começou o Pai Nosso sendo meu Pai que estás no céu, santificado. Não, Pai Nosso. O Pai é nosso. E tem gente hoje que leva a religião nessa ideia de verticalismo. Eu e Deus, meu Deus do impossível. Meu Deus é isso, meu Deus é Pai Nosso. Aqui, ó, a dimensão horizontal da cruz. Então, de repente, a gente tem aqueles grupos do tempo de Jesus se repetindo aqui no meio de nós. De outro jeito, talvez, mais moderno, usando rede social, fazendo isso, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tenho uma canção, que eu fiz uma canção no meu disco, no penúltimo disco, que diz assim: na palavra santa há uma verdade só, que só chega ao céu quem caminha junto e se faz menor. Quem acolhe os outros e ama o irmão, quem abre sua casa e reparte o pão. Pouco valerá muita piedade se não vem seguida de fraternidade. Se faltar o gesto, se não abrir as mãos, não tem sentido, não tem valor a minha oração. Essa canção eu fiz para tentar entender o tipo de religião que a gente desejaria ter. É muito fácil adorar Jesus. Difícil é vê-lo nos pobres. O Papa Francisco, essa semana, bateu em cima disso. É fácil ver Jesus no hóstia consagrada. Ele não me incomoda, ele não me pede nada, ele não me aborrece, ele não me estende a mão pedindo nada.
Difícil é ver Jesus ali. Eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava doente, você foi me visitar. Estava nu, você me vestiu. Difícil é isso. Os essênios, então, eram um grupo que vivia nesse enlevo do misticismo, do ascetismo, fechados no deserto, rezando, etc, etc. Vamos para a quinta, não é? A quinta categoria, que aí eram aqueles perigosos. Se algum já era perigoso aqui, esse aqui é mais perigoso ainda, que são os herodianos, que tinham uma certa repulsa aos saduceus, né? Os herodianos eram aqueles que também faziam parte do Sinédrio, compunham aquele grupo dos 71 lá. E, claro, aí os herodianos, eles estavam movidos por interesses políticos. E quando se fala em interesse político, a gente está falando não só de política, estamos falando de politicagem mesmo. Disso que a gente vê por aqui também. E viu muito nessas cidades nossas agora, nas eleições municipais. Disso que a gente viu de gente lutando por poder e muito menos pelo povo. Pouco interessado pelo povo. Correndo atrás de um poder. Pouco interessado. Os herodianos, eles eram assim. Eles pareciam uma agremiação partidária. Eles apoiavam a dinastia de Herodes e deviam seu poder às forças romanas. Então, o grupo dos herodianos, muitas vezes, se encontrou com Jesus para bater de frente com ele também. Porque Herodes, vamos só imaginar aqui, Herodes era o tetrarca da Galileia. Então, a região onde Jesus morava, ali em cima, era comandada por Herodes. O que acontecia ali tinha que ter o aval de Herodes. Os herodianos estavam de olho em Jesus porque o Galileu, lá de cima, desafiou o chefe. O Galileu, lá de cima, desafiou o chefe. Eu lembro de uma canção de Padre Zezinho chamada O Filho do Carpinteiro, que diz assim: de repente Jesus, o filho do carpinteiro, se tornara famoso em território estrangeiro. Toda a gente insistia que Jesus era filho de José e Maria, que devia calar e que devia voltar para a carpintaria, porque se César soubesse, o povo é quem pagaria. Todo mundo sabia que Jesus se ocupara de uma carpintaria, onde o menino cresceu. Um belo dia, contudo, eles saíram para o mundo, falando do novo reino e falando que o pai dele era Deus. Como em terra natal nenhum profeta é aceito, logo arranjaram para Jesus um defeito. Ele não tinha jeito de profeta qual nada, era tudo barbada, ilusão de rapaz. E na pequena cidade o comentário crescera que Jesus até enlouquecera. Todo mundo sabia, todo mundo entendia que Jesus não podia ser de Deus um sinal, diz a música. Um belo dia, contudo, ele saiu pregando o novo reino e falando com um poder sem igual. Mas para tudo se acha uma explicação, para não ter que aceitar tamanha humilhação. E o mundo foi dividido entre quem leu e não leu. Entre quem crê e não crê que ele era o Filho de Deus. É uma música linda, catequética especial, muito bem feita para falar das consequências de Jesus frente a essas categorias políticas. Há uma outra canção do Padre Zezinho que ilustra bem isso, chamada Yeshua. Catalogaram Jesus por não andar na direita, na esquerda, no centro da situação, por não falar como essênio, zelota, governo nem oposição, e por não ser fariseu, por não ser saduceu, classificaram Jesus como herege, blasfemo, inimigo e perigo mortal para a nação. Desafiaram Jesus, porque falava de um reino de fraternidade, de igualdade, de união, por não falar como essênio, zelota, governo e oposição. Porque foi Deus quem mandou. Classificaram Jesus como alienado, impostor, renegado, sem classe ou padrão. E condenaram Jesus. Condenaram Jesus à cruz. Eu vou lembrar um outro texto ainda, que é tão bonito, e aqui antes do texto eu quero saudar
eu quero saudar Betânia Carvalho, quero saudar Cristiana, Tiago, Renato, Guigo, quero saudar Camille Vitória, Asmavete Francisco, lá de Recife, Giovânio Alves, não, o pessoal não colocou de onde é, mas coloque aqui por favor a cidade para a gente poder situar vocês. Uma canção que diz assim, olha, quem é este Jesus? De quem se fala tanto, há tanto tempo, tantas coisas, muitos contra e muitos a favor. Quem é esse Jesus que não passa hora, nem minuto, nem segundo sem que alguém se lembre dele, sem que o chame de Senhor? Tamanha é a sua luz, tão grande a força das palavras que ele disse. Em Jesus não há mesmice desde o berço até a cruz. Ninguém disse o que ele disse, nem do jeito que ele disse. Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que andou pelas aldeias, semeando 1000 ideias e do céu mostrou-se porta-voz? Quem é esse Jesus que fez os santos, os profetas, os doutores, converteu 1000 pecadores, não deixou ninguém a sós? Tamanha a sua paz, tão grande a força dos sinais que vai deixando, que prossegue transformando quem se deixa transformar. Poderoso e mais que forte, poderoso até na morte. Quem é esse Jesus? É linda essa canção, que ela vai questionando esse Jesus que foi capaz de bater de frente com essas autoridades. Você entende então agora a consequência do Evangelho, o preço do Evangelho, qual é? Cruz. Por isso que ele diz, quem quiser me seguir, pega a cruz. Porque vai ter que bater de frente, ainda hoje, com os saduceus de hoje, com os fariseus de hoje, com os herodianos de hoje, com os essênios de hoje, com os zelotas de hoje. Existem de várias formas, Existem de várias maneiras. O Evangelho está aqui hoje, à nossa frente, para nos dizer, o Jesus que está aqui, não é somente o Jesus doce, ó Jesus, ó, e vira para cá e vira para lá. É também um homem que foi capaz de olhar na cara de uma autoridade e dizer, você é um hipócrita. Foi capaz de olhar na cara das autoridades e dizer, vocês estão errados, cegos, guiando outros cegos. Vocês são hipócritas. Eu quis nessa aula de hoje colocar para vocês um pouco da estrutura da Palestina no tempo de Jesus, para a gente poder entender, porque eu estou trabalhando com vocês ao longo dessas aulas, nós estamos à 20ª aula, e as outras aulas que você perdeu, você pode assistir todas elas lá no meu canal do YouTube, você pode ir lá no canal do YouTube, Padre Edson Rodrigues, lá no canal do YouTube, se inscreva lá, que as aulas também são transmitidas por lá também, né? Tanto o Face quanto o YouTube, mas se você perdeu as 19 aulas passadas, elas estão todas lá, comentando o credo. Para lhe situar onde é que eu estou, deixa eu lhe dizer onde é que eu estou, para a gente não se perder no nosso estudo. No Catecismo da Igreja Católica, nessa edição aqui, que pode ser a pequena ou a maior, mas é a mesma, eu estou no ponto 571, o artigo 4º, que diz, Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E nós ficamos de ver Jesus e a lei, ficamos de ver Jesus e o templo, e ficamos de ver Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador. Então, mas eu quis fazer esta aula de hoje, situando vocês um pouco nessas categorias sociais, para a gente entender tudo isso que vem agora, Jesus e a lei, Jesus e o templo, Jesus e a fé, fica mais fácil entender quando a gente sabe quem são esses camaradas que conviveram com Jesus aqui, né? Muita gente que conviveu com Jesus era gente que de fato não tinha amor no coração, dava valor apenas à lei e a outros princípios. Deixa eu cumprimentar aqui Marcílio Torres, meu querido Marcílio, lá de Jataúba, meu filho lá de Jataúba, Teinha aqui de Arco Verde, aqui de São Cristóvão. Teinha, um abraço, estão conosco aqui na nossa aula de hoje, juntos em nossa escola de formação. Eu vou já me encaminhando aos finalmente, mas eu quero falar ainda para vocês algumas coisas. A próxima aula, que será na segunda-feira, essas aulas são segundas e quartas-feiras, das 7 às 8 da noite, certo? Então, só para a gente deixar claro para quem é novato, que está chegando hoje, que está visitando a gente na escola, essa escola permanente de formação existe nessa reitoria já há 3 anos,
E a gente parou as aulas presenciais por conta da Covid, mas continuou com as aulas virtuais, com as nossas aulas aqui pela internet. Então essa escola já existe e ela tem as suas aulas nas segundas e quartas-feiras, das 7 às 8 da noite. Na próxima segunda-feira, a gente vai ter a 21ª aula, que vai continuar estudando o Catecismo da Igreja Católica. Nós já estamos aqui, já bem adiantados, e as outras aulas estão no arquivo lá no YouTube. Você pode ir lá e acessar no momento mais tranquilo, com mais tranquilidade, você vai lá e pode assistir às aulas passadas. Então, dentro disso, a aula que vem a gente vai seguir estudando aqui a partir do ponto 573 propriamente, ou 4, porque já começa com Jesus e Israel, depois pega Jesus e a lei, o templo, etc. Eu queria, antes de terminar a aula, agradecendo a você que esteve com a gente nessa noite, eu queria lhe fazer um convite muito especial. De hoje a 8, eu devo celebrar aqui nesta igreja os meus 20 anos de padre. A missa será campal, ela vai ser na praça, porque facilita a participação do povo que quiser vir para cá. Você que é de Arco Verde, queria lhe fazer um convite especial a você que é de Arco Verde, para participar com a gente, né, desta missa. Me ajudar a agradecer a Deus os 20 anos de padre. Eu fui ordenado no dia 25 de novembro do ano 2000, na quadra do Colégio Imaculada Conceição, aqui em Arco Verde. E é um dia muito especial para mim, como para qualquer padre, celebrar o aniversário de sacerdócio. São 20 anos. E eu quero de hoje a 8, no altar, com você, agradecer a Deus estes anos. A paróquia São Domingos, do Brejo Amado de Deus, a paróquia Nossa Senhora da Saúde, de Belo Jardim, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Alagoinha, a paróquia São Félix de Cantalice, em Buíque, a área pastoral de São Vicente Ferrer, lá em Serra do Vento, Belo Jardim, e a reitoria de São Miguel. Esses 6 lugares que Deus me deu a graça de servir com muito carinho, que me fizeram aprender muito mais a ser padre. Me ajudaram muito a crescer no sacerdócio, me ajudaram a querer cada vez mais ser padre. Eu quero rezar com essas 6 comunidades. Na próxima quarta-feira, a missa vai ser transmitida pelas nossas redes. Quem está fora acompanha a gente. Quem é de Arco Verde vem para cá, para a praça. Quero fazer um convite a você para que a gente esteja junto na próxima quarta-feira, nos meus 20 anos de sacerdócio. Será uma alegria poder contar com você na minha celebração de hoje a 8, nos 20 anos de padre. Agora, outro convite que eu quero fazer, aí é uma coisa boa para você que faz parte da equipe de liturgia, para você que canta, que toca, que lê, que é ministro, para você que é ministro da Eucaristia, que é ministro da Palavra, você que faz parte da Pastoral da Acolhida, você que é coroinha, você que, enfim, sacristão, enfim, quem mexe com a liturgia. A partir da próxima sexta-feira, no meu canal do YouTube, Padre Edson Rodrigues, nós vamos ter toda sexta-feira um programa chamado Dia do Senhor, preparando a ceia. Toda sexta-feira vamos postar um programa ajudando as equipes de liturgia a preparar a missa do domingo seguinte. Então vem comentários sobre a missa, análise dos textos, sugestões de cânticos, sugestões litúrgicas de como fazer melhor, como celebrar melhor a liturgia daquele domingo. Enfim, é um programa que nós não vamos fazer ao vivo, gravado, mas vai estar sempre, toda sexta-feira, no canal do YouTube. A gente vai colocar lá para que você possa acompanhar, quem é de liturgia, possa acompanhar conosco a preparação da liturgia dominical. Dominical, certo? Toda sexta-feira, então, o primeiro programa vai estrear no dia 22. O dia 22 o programa vai ser o ano litúrgico e o tempo do advento. A gente vai estudar um pouco sobre o que é o ano litúrgico, como se divide, por que se chama A, B e C, por que tem leituras de anos pares e anos ímpares, tudo sobre o ano litúrgico a gente vai estudar e estudar o tempo do advento. Na outra semana o programa vai ser preparando a missa do primeiro domingo do advento. Toda sexta-feira tem um vídeo novo para a gente orientar as equipes de liturgia. Foi um pedido que foi feito pelas equipes de liturgia da Diocese e eu pensei como vou fazer e decidi fazer esse programa que vai ser postado toda sexta-feira no nosso canal. Por isso você vá lá e se inscreva para não perder. Se inscreva e clique no sininho lá que tem,
Tem um sininho lá, você clica no sininho, porque toda vez que postar um programa novo ou qualquer transmissão nossa, você vai ser avisado pelo YouTube que está começando a transmissão nossa, tá certo? Você pode ir lá no nosso canal e fazer esta inscrição. Padre Edson Rodrigues é o canal do YouTube, sem contar que nós temos todo dia a reflexão da palavra do programa Verbum. Verbum são 2, 3 minutos de reflexão todo dia do Evangelho do dia. Quero saudar aqui quem está com a gente. Marli Araújo está com a gente ainda. Meu querido Guilherme, meu coroinha, estou sentindo falta de você também. Cadê você? Desapareceu, mas sei que você está a serviço lá na Fundação Terra. Lúcia, querida, nossa vizinha aqui do lado, Lúcia de Fátima, nossa ministra, está com a gente também. Bom, o padre já falou muito hoje, já passou de 1 hora, inclusive a nossa aula é sempre de 1 hora, né? Já passamos de 1 hora de aula. Eu quero agradecer a você que esteve conosco neste horário. Quero lhe convidar para sexta-feira a gente estar junto no programa que vamos lançar da liturgia, mas também na missa à noite. Toda sexta-feira a gente tem missa aqui, terça, sexta e domingo. Sexta-feira a gente se encontra às 7 horas da noite para a oração, a missa especial pelos doentes, pelos enfermos da nossa comunidade, tá bom? Então agradeço muitíssimo a você, peço a Deus, por intercessão de São Miguel Arcanjo, que possa trazer do céu agora a bênção para você, para a sua casa, para onde você está, para que Deus possa abençoar a sua família, a sua vida. Para isso, desça sobre você, como fonte de paz, esperança, alegria e saúde, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.